Comentando aí essa obra aqui do Jung, que eu acabei de ler, muito boa, por sinal, queria destacar aqui alguns dos pontos mais interessantes que eu achei dessa obra aqui. Tá? Eu queria falar especificamente sobre esse capítulo aqui chamado Medicina e Psicoterapia. Só que antes, claro que não podemos deixar de falar rapidamente quem que foi o Jung, né? Esse aqui foi o Jung, não foi qualquer sujeito, na verdade ele foi um erudito, conhecedor profundo de metafísica, e foi influente nos campos de psiquiatria, antropologia, arqueologia, literatura, filosofia, psicologia, estudos religiosos, e eu acrescentaria aqui também mitologia e alquimia. Tá? Mas voltando aqui à obra dele, antes de mais nada, falar sobre como que ele vê que funciona um exame psíquico, porque ele era médico psiquiatra, né? Como que funciona um exame psíquico na prática de um psicoterapeuta. Aí ele escreve, o psicoterapeuta tem o maior e mais particular interesse em não abrir mão do lugar que, desde a sua origem, ocupa dentro da medicina. Ou seja, ele está dizendo que a psicoterapia é uma prática que existe dentro da medicina. Porque, por força da especificidade de sua experiência de um lado e da sua maneira de pensar do outro, se vê incumbido de defender certos interesses que não têm mais acolhida dentro da medicina de hoje. Ou melhor dizendo, ainda não a tem. Agora, como que funciona o processo do exame psíquico? Focalizando rapidamente três fases de um procedimento médico: a anamnese, o diagnóstico e a terapia. Essas são as três fases de um procedimento médico. A anamnese, ou seja, coleta de informações, coleta de dados a respeito de um caso. O diagnóstico de um caso. E a terapia. Eu separei aqui, eu fiz um recorte, porque não dá para a gente ficar lendo o livro aqui, né? Tem muita coisa escrita aqui, não dá para a gente ficar lendo, então eu fiz um recorte dos pontos principais aqui para a gente reduzir isso a duas páginas aqui, tá certo? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Tá. Vamos lá, as três fases de um procedimento médico, né? Que é o exame psíquico, né? Do psicoterapeuta que existe na medicina. A anamnese é o que se costuma fazer na medicina em geral. E lembrando que tudo isso aqui que eu destaquei, eu tirei em ipsis literis, ou seja, citações diretas do próprio Jung. Não tem nada aqui inventado da minha cabeça. Eu só fiz um grande... Eu enxuguei bem aqui todo o livro dele, todo esse capítulo, principalmente para falar como que funciona o exame psíquico. A anamnese, o que se costuma fazer na medicina em geral, é uma tentativa de recompor de maneira mais completa possível o material histórico do caso. No entanto, o psicoterapeuta ainda não se dá por satisfeito com esses fatos, pois não sabemos as contingências e erros que os depoimentos comportam. Em todo caso, temos que estar preparados para não ouvir justamente o mais importante, pois é necessário se esforçar para fazer perguntas que aparentemente nada têm a ver com a doença apresentada. A anamnese é extremamente suspeita, né? É um exame, é uma coleta de dados extremamente suspeita. A gente precisa se desdobrar para além daquilo que se apresenta, né? Quanto menos o psicoterapeuta souber de antemão, melhores as perspectivas para o tratamento. Esse suspensão dos a priori foi o que eu coloquei aqui. Por que eu coloquei aqui? Suspensão dos a priori é uma concepção do campo da fenomenologia. E eu acrescentei isso aqui porque é o que me remete quando o Jung escreve: quanto menos o psicoterapeuta souber, melhor as perspectivas para o tratamento. Ou seja, suspensão dos a priori no sentido de que não é bom que eu fique colocando perspectivas pré-concebidas para aquilo que o paciente traz. Eu tenho que tirar os meus juízos, pôr os meus valores, as minhas perspectivas de lado, para mim me relacionar com esse fenômeno de forma mais neutra possível. Né? Como se eu não soubesse disso, como se eu estivesse sabendo disso pela primeira vez. Nada mais deletério do que eu já entendi de rotina. Ou seja, a pessoa está me trazendo as coisas ali e eu vou ficar, entendi. Não, não entendi. Eu quero entender a versão do paciente, o fenômeno, não a partir de mim, mas a partir da consciência do paciente. Como que ele fala que é isso, né?
Em todo caso, a partir das ideias que lhe vão ocorrendo, é interessante estender a rede de perguntas para captar a complexidade do caso mais facilmente. A neurose procede da totalidade da alma humana, em detrimento do olhar médico tradicional que se volta especificamente à hereditariedade biológico-anatômico-fisiologicamente enquanto concepção de doença. Um adendo aqui ao termo neurose. Alguns psicopatologistas mais modernos vão problematizar isso, falar que isso é uma concepção psicopatológica antiga, dizer que a gente está falando de uma psicopatologia do século XX. Eu queria fazer uma metáfora aqui com a caneta Bic, né? Essa caneta Bic aqui que todo mundo conhece. A caneta Bic, eu até fiz uma pergunta: há quanto tempo existe a caneta Bic? Foi introduzida na Europa em 1950 pelo nananana. Ou seja, foi criada em 25... Enfim, temos mais de 50, 70 anos usando a mesma caneta Bic. Ou seja, uma coisa que é bem feita não tem por que ficar mudando. Desde 1950 a gente usa a mesma caneta. Por que não a gente não pode funcionar isso com a neurose? Em comparação a isso, aí, temos os manuais diagnósticos, né, como o DSM, que é um livro bem... eu não sei de que ano, mas é um livro aí que veio se desenvolvendo desde o século XX e com várias revisões, né, para o século XXI, e que vai apresentar uma concepção de psicopatologia diferente da ideia de neurose. O que a gente encontra aqui? Neurodevelopment disorders, transtornos do neurodesenvolvimento, bipolar depressive, anxiety, né, obsessive compulsive, trauma, dissociative disorders, feeding. Não sou tão bom em inglês, né, desculpa minha pronúncia, mas os transtornos, né, que já não chama mais de neurose, a psicopatologia moderna entende de outra forma. A alma humana é sim um fator biológico, diz Jung, mas a psique ocupa uma posição excepcional. Essa psique possui suas imagens e compreende um epifenômeno do corpo vivo. Epifenômeno é uma coisa que acontece junto do fenômeno. Então, a doença, né, a neurose, mais propriamente dito, é uma coisa que acontece junto do corpo vivo. A neurose acontece junto do corpo vivo, pois a psique é um ente, como tal, se comporta na medida em que possui sua fenomenologia própria e não pode ser substituído. Né? A psique é o espelho do ser. Próximo tópico, eu já comentei aqui a anamnese, né, que é a coleta de dados. O diagnóstico, diz Jung, para a psicoterapia, o diagnóstico é irrelevante, na medida em que, exceto um nome mais ou menos adequado para um estado neurótico, nada se ganha no que diz respeito ao prognóstico e a terapia. Né? Na terapia existem maiores discrepâncias em relação às ideias geralmente válidas da medicina. O diagnóstico de qualquer neurose psíquica significa, no máximo, que um tratamento psíquico é recomendado. Não é igual a um diagnóstico orgânico, que estabelece diretrizes para um tratamento específico simultâneo ao diagnóstico. Né? Não é igual ao diagnóstico orgânico. O diagnóstico orgânico vai falar: doença X é remédio Y. Tá com gripe, tome Senegripe. Não é assim que funciona no tratamento da alma, no tratamento da mente. Então, o diagnóstico é irrelevante. Então, aí temos outro conflito aí. Eu posso até diagnosticar, mas para quê? Né? Veja como que o Jung vai falar isso. Classificação de neuroses é uma questão pouco satisfatória, e por isso o diagnóstico específico raramente tem algo a ver com a realidade. Neurose psíquica designa o que é oposto aos distúrbios orgânicos. O diagnóstico faz uma constatação de caráter médico. Essas constatações se referem a conhecimentos que servem para orientar a terapia. Na linguagem corrente existem expressões bastante boas para descrever os fatos psicoterapêuticos essenciais. Quais os quadros psicológicos da doença? Quais os complexos aqui contidos? E aqui é onde eu quero chegar. O conteúdo da neurose nunca pode ser constatado por um ou vários exames. Eu não vou fazer um exame de sangue para constatar a neurose. Mas isso se manifesta no decorrer do tratamento, e daí que o diagnóstico se revela apenas no final. O que importa é o psicoterapeuta que seu diagnóstico é psíquico e não orgânico. Eu não escrevi aqui, mas era para mim ter escrito. Eu achei que tinha escrito, mas enfim. O Jung ele faz uma problematização. Eu posso até diagnosticar, né?
Mas o que eu estou tratando no final das contas? Eu estou tratando com o meu exame psíquico, eu estou tratando essa doença, esse diagnóstico, ou eu estou tratando uma pessoa, né? Então, eu posso até ter duas pessoas com neurodevelopmental disorder, com transtorno do neurodesenvolvimento. Mas o que eu estou tratando? Eu estou tratando esse transtorno do neurodesenvolvimento ou eu estou tratando uma pessoa com um transtorno do neurodesenvolvimento? O prognóstico, né? Só coloquei uma linha aqui, é extremamente independente do diagnóstico. Não é igual, diferente do médico comum, né? Não é igual do médico comum. Se eu tenho uma doença de gripe, eu faço um prognóstico para isso. Ela vai evoluir para tal coisa. Mas o prognóstico psíquico é diferente, é independente do diagnóstico do médico comum. Então, uma doença de uma pessoa não vai evoluir como termos estatísticos mostram. Vai evoluir assim igualmente para todas as pessoas. Não. Não é assim que funciona num diagnóstico psíquico. Terapia, paciente, combate sintomas, né? Na neurose, o único princípio é que seu tratamento tem que ser psíquico. Esse tratamento existe uma infinidade de métodos, regras, prescrições, maneiras de ver e doutrinas. Qualquer desses procedimentos terapêuticos pode ter bons resultados no tratamento de qualquer neurose, mas é incompleta uma psicoterapia que combate, analisa apenas os sintomas, mas é preciso tratar o homem psíquico inteiro. Né? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Né? Ao olharmos mais de perto, compreendemos que não era essa determinada neurose. Que eu escrevi sim, ó. Ao olharmos mais de perto, compreendemos que não era essa determinada neurose, mas aquela determinada pessoa que estava precisando exatamente desse tratamento. Pois o mesmo meio aplicado a outra pessoa seria um erro. Não existem doentes, mas pessoas doentes. O objeto do psicoterapeuta não é a neurose, mas a integridade perturbada da pessoa humana. Tá dando para entender aqui o que o Jung está querendo dizer? Eu vou ler mais devagar aqui. Ao olharmos mais de perto, compreendemos que não era essa determinada neurose, mas é aquela determinada pessoa que estava precisando exatamente deste tratamento. Todo psicoterapeuta não tem só o seu método, ele próprio é o seu método. O grande fator de cura na psicoterapia é a personalidade do médico. As teorias são inevitáveis, mas não passam de meios auxiliares. E é necessário um grande número de pontos de vista teóricos para produzir, ainda que aproximadamente, uma imagem da multiplicidade da alma. Ou seja, o Jung está falando que a alma é uma coisa extremamente complexa. A psique é uma coisa extremamente complexa. Então, é muito difícil a gente captar isso através de teorias. Aí ele fala que é necessário um grande número de pontos de vista teóricos. Mas com grande, né? Aí eu fiquei com essa dúvida, porque ele não esclarece. O que ele quer dizer com grande número? 5, 10 teorias para produzir uma imagem da multiplicidade humana? 5, 10, 15, 20, né? Enfim, ele não deixa isso claro. A psique não pode ser aprendida numa teoria, não pode ser aprendida numa teoria, quando muito, são instrumentos a serviço do conhecimento da terapia. E só para fazer mais um adendo aqui, antes de encerrar o vídeo, o grande fator de cura na psicoterapia é a personalidade do médico. Eu entendo isso, né, como a personalidade do médico é essa acolhida, né, essa segurança, esse conforto, esse vínculo que se forma, essa troca afetiva, sabe? Esse cuidado, esse cuidado, não tem outro nome para falar, que ele fala aqui na primeira página, que ficou de lado na medicina, né? Essa acolhida que o psicoterapeuta defende certos interesses que não tem mais acolhida dentro da medicina, ou melhor dizendo, não tem, entende? Então, para finalizar aqui a minha exposição, lembrando que tudo que eu falei aqui não é coisa da minha cabeça, tá? Eu me fundamentei nesse livro aqui do Carl Gustav Jung, que foi um sujeito aí que teve 50 anos de experiência clínica. Ele era um verdadeiro polimata, ou seja, tinha conhecimento em diversas disciplinas filosófica e científica diferentes. Não foi qualquer idiota falando qualquer bobeira, não. Ele foi um sujeito que realmente se debruçou no conhecimento e transcendeu, eu diria, gerações, contribuindo eternamente para o campo da psicoterapia
para o campo da psicologia.